intimidade, pode me chamar de brother. Tá começando mais um Diretoria FC no nosso canal, no nosso futebol. Tudo bem, Lulinha? O canal da maior paixão nacional. Mazella. Volte, Mazella. Por favor, Ricardo Mazella. Fernandinha. O Mazella não sabe, você... O Mazella tá no cardiologista ainda. Mazella... Porque o Fluminense venceu, também. Então ele está no cardiologista. Mas venceu bem, venceu tranquilo ontem. Mazella tá no cardiologista em Búzios, na praia, comendo camarão. Tá de vacaciones, ele tinha que fazer a mesma coisa que o Thiago Silva fez no segundo bloco do programa. Você vai ver Thiago Silva de joelhos, assim, pagando uma promessa, porque o Fluminense se manteve na primeira divisão. Obrigado, Fluminense. Ajudou também o Botafogo em parte, viu, Mazella? Cadê o Mazella? Mas hoje é dia de Botafogo. Mazella? Chega. Tá certo, Vamos tá certo. falar de Botafogo. Também você tá apressada hoje, só porque você veio de barca, você quer nada. Ô, Toninho, tudo ela quer com pressa. Mas tem certa razão. Acompanhei a transmissão do Mazella, parte da transmissão dele no YouTube, no jogo contra o Cuiabá no Maracanã. É um negócio assim que eu nunca vi. O Mazella é um narrador. Ele tá narrando o jogo. Aí ele começa a passar mal e ele vira pro comentarista: narra você agora. Aí o comentarista vira narrador, para ele pegar o fôlego, recuperar, tomar um comprimidozinho para ele poder ter. Aí, agora pode passar para mim que eu já melhorei. Inacreditável, mesmo. Tem que ter um cardiologista ao lado, né, o Fernando Episódio, porque é perigoso. É perigoso. E Toninho, precisou realmente o torcedor do Botafogo. Mais uma vez vocês estão vendo aqui que o programa é dedicado ao Botafogo. Vamos ter também daqui a pouquinho a cartomante, ela vai trazer o placar de Botafogo e Pachuca. E nós vamos ter convidado especial direto de Portugal? Vamos ter um convidado especial, mas eu não digo quem será. No segundo bloco, nem uma pista. Não. Eu só digo o seguinte. De óculos hoje. Eu só digo o seguinte. Mas no outro programa ele também estava de óculos. Você que não trouxe aquele óculos de Gisele Bündchen. Brinquinho aqui, ó. Nós queremos caneca agora também, hein? E aqui a gente também molha a palavra, ó. Tô comemorando a vitória do Botafogo, ó. O que tem nessa caneca aí? Não posso te falar. Não posso te falar, mas depois do programa... Eu só digo o seguinte, o convidado o nome dele começa com a letra A. Seria o Alessandro Barbosa, que é um zagueiro maravilhoso. É nome composto. Olha, o zagueiro da garrafa. Da Alessandro Barbosa. Me disseram que ele joga, cara, solto, à vontade, como o Garrincha jogava antigamente. Quem me falou isso foi o Gerson. O Gerson falou que o Garrincha não usava cueca. O Aston Rodrigues não usava cueca também, não. O papai do nosso Bruno Rodrigues. Música de historinha, por favor. O Aston Rodrigues não usava cueca. Você sabia disso ou não? Eu não. Tem homem que não usa cueca. E o Garrincha não usava cueca. Você disse que os jogadores ficavam tentando cutucar o Garrincha porque ele não usava cueca. O Garrincha recebia uma pressão por E o Alexandre Barbosa também joga. Olha o nosso comentarista sensato aqui. Olha o nível, olha o nível. Botafogo campeão brasileiro, 8 dias depois de ser campeão da Libertadores. Não vamos avacalhar o programa, né, Dudu? É verdade. Vai lá. Mas nós não estamos avacalhando. Toninho. Campeão brasileiro. Toninho. Depois de 29 anos. 29 anos. Você, 29 anos, você tinha quantos anos? Não fala não, senão o pessoal vai saber a tua idade agora. Eu tinha 29 anos. Não, agora o pessoal vai saber a tua idade agora. Não tem problema, eu faço aniversário segunda-feira que vem. É por isso que eu levantei a pauta. Vai pagar o almoço dela, Lulinha? Eu quero saber se eu terei bolo Eu, lamentavelmente, não estarei aqui. Aí, já começou. Então, não vou participar do bocão da Fernanda Pisotti. Não vai ter... A Fernanda Pisotti levou pro Newton Santos o empadão que ela faz e deu pros operadores lá, o nosso Maurício Cardoso e pro Wallace. Os caras estavam com tanta fome que aquele empadão você tem que colocar no micro-ondas. Eles comeram o empadão gelado mesmo e falaram: que delícia, que maravilha. E comeram inclusive a embalagem também. O empadão tava mesmo... Eu dei de lembrancinha pra eles. Quem quiser um empadão da Fernanda, qual é o contato? É o Instagram, empadão, _, Fê. Só ir lá. Você tinha que fazer um empadão com uma decoração do escudo do Botafogo. Vai fazer. Vou fazer com uma estrelinha. O cliente botafoguense vai ter pedido agora pro Natal, se Deus quiser, aí o botafoguense pode me pedir que eu bote uma estrelinha lá. Você é a nossa estrela e nós estamos tendo a oportunidade também de ver a estrela brilhando com imagens maravilhosas do Newton Santos, produzidas por quem?
Fernanda Pisotti, né, Pisotti? Muitas imagens Alegria aí. Pode no rodar, vestiário, roda tudo alegria aí, no campo. enquanto a gente fala. Alegria no campo, no vestiário Tem e tal. o texto. Como é que foi essa emoção, Fernanda? Você como jornalista, como repórter, foi a emoção lá, vendo logo depois que acabou o jogo, Você já Botafogo perguntou 2-1. isso, ou vai perguntar de novo? Não, ele me perguntou em off, O programa é rotativo, Ele me Lolinha. perguntou em off. Mas eu acho que, assim, terminou com o gol do Gregory, né? O Daronco ficou chamando os jogadores para reiniciar a partida e ele desistiu, porque a comoção foi tão grande por conta, né, de tudo aquilo que aconteceu na Libertadores, da expulsão do Grego com 30 segundos e ele ter feito o gol, né, da vitória ontem. Então, realmente foi uma festa, foi bastante emocionante poder acompanhar esse tricampeonato do Botafogo depois de... O maior escritor do mundo poderia ter roteiro. um roteiro de filme como foi o Botafogo. Nenhum. Porque tudo que aconteceu parece que estava escrito realmente. Você vê, o cara que é expulso com 30 segundos de jogo é o autor do gol do título. Quer dizer, não foi o autor do gol do título, porque o Botafogo com empate já era campeão. Mas foi o autor do gol da vitória, do último gol do Campeonato Brasileiro. Tinha que ser o cara que foi expulso lá atrás e que saiu desesperado e quando obteve por parte dos seus companheiros naquele jogo, na final contra o Atlético, todo o apoio, né, pela expulsão. Então tinha que ser ele a fazer o gol. É um negócio assim, o Botafogo realmente tem uma história. Essa história do Botafogo, a gente sabe da história que tem Garrincha, Newton Santos e outros tantos craques que o Botafogo gerou nesse mundo todo, né, pro mundo do futebol. Mas com certeza esse grupo de jogadores do Botafogo vai ficar marcado para sempre na história. Agora o pessoal vai falar o Botafogo de Garrincha, o Botafogo de Jairzinho, o Botafogo de Luiz Henrique, o Botafogo de Túlio Maravilha, o Botafogo de Marlon Freitas. Vamos falar a partir de agora sobre isso também. De Gregory, de Luiz Henrique. De tantos outros. Então eu acho que esse enredo, toda a história que foi montada do Botafogo nessas últimas, eu não vou dizer 2 semanas, foi talvez um pouquinho menos de 2 semanas, mas vamos colocar aqui 15 dias, eu acho que nem o maior escritor do mundo poderia montar um livro, poderia montar uma história nesse nível. E eu acho que o mais legal disso tudo, o Botafogo poderia ter sido campeão na quarta-feira no meio de semana. E o Botafogo foi campeão no dia do aniversário dele, de 82 anos, no dia da padroeira dele e diante da sua torcida. Padroeira Imaculada, Sim. Nossa Senhora da Conceição. Então, assim, a gente... o roteiro realmente... É de documentário. É um documentário mesmo. Lulinha, qual é a participação do técnico Arthur Jorge nessa campanha? Total, né? Ele chegou, o Botafogo, antes do Arthur Jorge, era aquele treinador... Thiago Nunes, né? Antes do Thiago Nunes, nós tivemos Bruno Lage. Não, foi o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio. Então, ele pegou o clube, assim, um pouquinho de turbulência, né? O elenco meio instável. Transição. E todo mundo, né? Pressão da torcida e da imprensa também. O Botafogo vai tremer de novo, o Botafogo vai sentir de novo, nem né? sequer disputou a semifinal do Campeonato Estadual, foi disputar a Taça Rio. Disputou a Taça Rio, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Bahia, né? Prejudicado pelo Bahia, o Gregory foi expulso injustamente. O cenário começava a ficar pronto, mas não é só o técnico, né? Como é o nome do psicólogo lá? Paulo Ribeiro. Então, um trabalho todo muito bem alicerçado, um suporte muito bem consolidado. E o técnico conhece muito, né? Da nova escola de técnicos portugueses que estão dominando. Os portugueses estão chegando novamente com as caravelas e fazendo um domínio total. Eles desembarcaram aqui no Brasil e estão mandando geral. Os portugueses não são fáceis. Só espero que não encontre alguns índios ou índias, como os portugueses antigamente encontraram e todos estavam pelados. Só aquele índio. Ai, meu Deus, olha só, aquela frase também tem coisas que só acontecem no Botafogo, agora ela volta pro lado bom, né? Sim. Pro lado positivo, Sim. né? É tempo de Botafogo. Porque em 8 dias, 2 conquistas, assim, desse tamanho todo. A primeira conquista de expressão também no Newton Santos, né? Acabou com o tabu? Acabou o tabu. E tinha sido campeão de Taça Rio, mas isso não conta, né? Então, realmente, alguns rivais já tinham sido campeões lá por conta do Maracanã fechado.
na década passada, mas de fato agora inaugurou o salão de festas do Botafogo, né? Vou tirar o meu óculos porque vamos à seleção já do campeonato, hein, O Botafogo fez as festas mais bonitas dos estádios no Brasil. E os mosaicos? Não, então, eu considero isso, né? As festas mais bonitas foram, sem sombra de dúvida, do Botafogo e do Fortaleza. A gente tem que falar do Fortaleza também. Aliás, o Fortaleza fez a melhor campanha da sua história no Campeonato Brasileiro. Terminou em 4º lugar. Fez uma campanha histórica. E o que isso acontece? Vamos lá, vamos pegar aqui tudo o que aconteceu nesse Campeonato Brasileiro. O raio-x. Vamos lá. O técnico do Botafogo quem é? Arthur Jorge. Estrangeiro. O técnico do Palmeiras quem é? Abel Ferreira. Estrangeiro. O técnico do Flamengo é o Felipe Luiz. Felipe Luiz, mas está começando agora e já mostrando ser um técnico da nova geração. Será que vai ser mantido para quem for eleito o novo presidente do Flamengo? Tem gente garantindo que ele está só fazendo um estágio no Flamengo, que ele vai para o Atlético de Madrid, que o argentino daqui lá... Daqui a pouco vai. O Simeone vai levá-lo. Jorge Jesus volta para o Flamengo? Não, vai ser difícil, porque ele renovou o contrato há pouco com Al Hilal, vai ser difícil. Bom, enfim, então vamos lá, continuando. Voivoda. Fortaleza. Argentino. E aí você tem no 5º lugar o Roger, que é um técnico da nova geração também, embora já tenha passado por vários times, mas eu acho que ele se consolidou realmente agora com o trabalho feito no Internacional. Pulou e é um muro, estudioso. Né? Pulou muro do Grêmio para o Inter. Ele é um estudioso de futebol e eu acompanho o Roger já há muito tempo, desde quando ele encerrou a carreira dele. O Carlos Alberto Parreira fazia muito aqueles... seminários no Copacabana Palace e tal, e o Roger sempre, ele ainda era jogador e estudioso. Fazia questão de participar, de se inteirar daquilo que acontecia. E só para fechar aqui, quem foi o 6º colocado? O São Paulo. E o técnico dele é um argentino. E o Milito foi demitido. E o Milito foi... Bom, mas o que eu quero dizer é, dos 6 times classificados para a Libertadores de forma direta, 4 deles são estrangeiros, 4. Então eu acho que isso é um sinal de alerta para os nossos técnicos do Brasil. E a seleção do campeonato, Fernandinha, ela foi divulgada pela CBF, nós temos aqui o goleiro John do Botafogo. Todo mundo concorda? Concorda, assim embaixo. Teve outro goleiro que se destacou, que vocês gostariam de citar aqui? Eu acho que de goleiros o Brasil está até bem servido. Eu acho que o Brasil está bem servido de goleiros. Zagueiros, Alexander Barbosa, o Deixa a Coisa Solta, e Bastos do Botafogo, a dupla alvinegra. A contestação aí ou não? Não, nada a contestar. Foi a defesa menos vazada do campeonato, não tem como contestar. É isso aí. Fernandinha, alguma coisa, por enquanto, a contestar sobre a defesa? Certo. O lateral direito foi Wesley do Flamengo. Merecido, porque foi muito criticado no início do campeonato pelo torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo pegou no pé dele e ele conseguiu realmente ter uma recuperação e foi um dos jogadores fundamentais nessa retomada do Flamengo, nessa reta final, tanto de Copa do Brasil como Campeonato Brasileiro. Enfim, para mim foi um jogador que se destacou, é um jogador que merece um olhar atento do Dorival Júnior. Merece uma chance. Merece uma olhada do Dorival. Inclusive na seleção? Sim, claro. Sim. Com tá certeza. jogando muito. Lateral esquerdo, Bernabei do Internacional. Também foi um jogador que esteve muito bem no Inter. O Inter fez a melhor campanha do segundo turno, né, juntamente com o Corinthians. Aliás, que arrancada do Corinthians. Foi inacreditável. Ramon Dias, não vai barrar. Não vai barrar. E o golaço de bicicleta de Memphis Depay. Não é? Francês é demais, né? Então, foi um negócio assim espetacular. Eu acho que o Bernabei também tá bem... Embora a gente tenha tido outros laterais bons também. Por exemplo? O próprio Alex Telles do Botafogo foi muito bom. Mas não jogou o campeonato todo. Não jogou o campeonato todo, portanto eu acho que, numa maneira geral, o Bernabei... E lembrando que o Bernabei é argentino, né? Sim. E os volantes? Eu acho que aqui tem contestação. Ou não? Gerson do Flamengo e Marlon Freitas do Botafogo. Gerson é incontestável. Para mim é o melhor jogador do Flamengo. Marlon Freitas, a retomada desse jogador que foi muito... me desculpe o termo que eu vou usar, mas foi muito sacaneado pela torcida no ano passado. A torcida queria vê-lo pelas costas e ele deu uma retomada na bola, era vaiado. Exatamente. caberia o Gregory aqui, Fernandinho? Como volante? Na vaga, por exemplo, do Gerson do Flamengo? Não. O Gerson não. E do Marlon Freitas? Também acho que não. Marlon Freitas também é aquele... É o símbolo. É aquela estrutura ali do Botafogo, né? O símbolo do Botafogo, acho que não. Meias. Eu acho que aqui também teve uma injustiça. Mas você queria o Gregory aí? Queria. No lugar do Gerson. Acho que você tá sendo um pouco imparcial, não? Você acha?
Pô, o Eu Gerson tô sendo jogou muito pra caramba. alvinegro. Você acha que eu tô sendo muito alvinegro? Parcial, na É verdade. parcial. Obrigado, tá, Fernando? Desculpa. Eu fiquei em Mas, dúvida aqui. Pois é. Ficou em dúvida, mas hein? por que Também. tirar o Gerson? Você Não quero tirar o Gerson. Eu Mas acho que botaria no lugar do caberia. Gerson? Caberia se me falasse assim. Guimarães, você não votou para volante. Votaria em quem? Eu votaria no Gregory e não no Gerson, no Flamengo. Mas eu bato palmas para você, Gerson. Pra mim, você é um dos melhores opinião do futebol. a gente respeita, né? Respeita isso e aplaude também quando às Que vezes é seria do inteligente. preto Obrigado, se não nem fosse sempre. branco. Obrigado. Que seria do branco se não fosse o preto. Exato. E os meias? Acho que aqui tem contestação também nos meias. Rodrigo Garro, do Corinthians. Jogou muito. E Alan Patrick, do Inter. Jogou muito. Jogou. Agora, eu acho que nesse aí faltou um jogador. Eu sei quem é. Savarino. Ah, claro! Aí vai dizer que eu sou alvinegro, Fernandinho. Não, o Savarino faltou, mas eu acho que o time tinha que jogar com 12. É. Porque o Alan Patrick e o Garro foram muito O bem. Botafogo jogou com mais Mas de aí 12, né? o- Teve elenco, não teve, Fernando? O Savarino teve bastante brigaria com elenco. quem aí no caso? Com o Garro ou com o Alan Patrick? Boa pergunta. Eu acho que eu colocaria o Savarino. Se tivesse que tirar um dos dois, eu tiraria o Alan Patrick. Eu tiraria o Garro. Não, o Garro jogou muito. A subida do Corinthians foi... Primeiro turno não, né? Porque, Não, até não porque o jogou nada, Corinthians... No segundo turno ele o jogou Corinthians muito. cresceu Aí no tu vai segundo tirar o Alan turno. Patrick. Mas aí é que tá, o Wesley também foi muito bem na reta final do Flamengo. Que no primeiro turno ele tava assim um pouco ainda claudicante. Mas jogou mais do que o Garro no Corinthians. Garro jogou muito. Garro jogou muito no Corinthians. E você, Não Fernando? tira o Garro, deixa o Garro. Deixa. Deixa. E tira o Alan Patrick. Tira o Alan Patrick. Bota o Savarino. Bota. Legal, gostei também dessa. Obrigado, tá, Fernando? Nada. E os Eu sou sua atacantes? amiga, Cadê o coraçãozinho? Faz aí, mostra lá o coraçãozinho. Linda, né? Nossa Luiz rainha. Henrique. Luiz Henrique, atacante no Botafogo, Estevão do Palmeiras. Incontestáveis. Sim. Se bem que, atenção, eu acho que a gente olha pouco para os artilheiros, né? E nós tivemos dois caras que foram artilheiros aí. E futebol é o quê? É O bola na Alejandro. rede, né? O Alejandro do Bola na Vitória rede. e o Yuri Alberto do Corinthians. Você tem que colocar o cara que... Quantos gols, o Alejandro? 15. 14, Os dois, 15? os dois fizeram 15. Que passaram o dois fizeram Pedro há pouco Alejandro- tempo atrás, né? Que Alejandro o e Pedro quem? sem O jogar Alejandro tava e Yuri jogando. Alberto. Yuri Alberto. É. E o Alejandro ainda ganhou do gol mais bonito de bicicleta. E o Yuri Alberto foi muito contestado também. O pelo torcedor. Alejandro, só lembrando aqui, o futebol é impressionante. Alejandro é cria do Atlético Mineiro, foi revelado, chegou a jogar no profissional e depois o Galo resolveu vender o jogador para o Bragantino. O Bragantino o emprestou ao Vitória e ele com um técnico novo, que é o Carpini, né? Ele deslanchou e é artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Alejandro junto com Yuri Alberto. E os dois vão receber o troféu Roberto Dinamite. É. Justíssimo. Nada mais justo? Nada Dinamite, mais justo. O maior artilheiro claro. da história do Campeonato Brasileiro e duvido que alguém Dinamite. consiga batê-lo. Muito bem. E o Botafogo ganhou uma grana maravilhosa, né? Tá rico! Cadê o nosso dinheiro? Nosso dinheiro ficou com brinquinho. Dinheiro- Brinquinho roubou aquele dinheiro do Cadê? episódio passado. Cadê o Passou a nosso- chave no cofre. Guardou o dinheiro, é. né? 45 milhões que o Botafogo levou ontem. Fantástico, né? Agora, uma É. pergunta. Por que a Copa do Brasil, a premiação 70. é superior ao Campeonato Brasileiro? Boa pergunta, gostaria Por que das isso, hein? respostas. É, Alguém então, tem resposta? eu sei que quem paga, na verdade, a premiação do Campeonato Brasileiro, a Globo, ela tem os direitos de transmissão e ela repassa para a CBF. Desse valor que ela repassa, 30% é separado para as premiações. Desses 30%, 10% vai para o primeiro colocado, 9,5% para o segundo, 9% para o terceiro e assim até o 16%, porque os 4 últimos não recebem. Eu sei que funciona dessa forma. Agora, da Copa do Brasil, cadê, Serginho? Cadê? Vamos apurar. Vamos apurar, vamos trazer a informação aqui. Da Toninho. onde vem? Talvez venha uma parte também Do patrocinador Master, É. talvez. e da, Provavelmente. e da transmissão também, né? O Botafogo não teve nem como respirar. O Botafogo tá viajando, Fernanda? Botafogo, a previsão de chegar, horário de Brasília, né? Chegar... Madrugada de terça. Não, deve ter chegado agora. Chega Não, no não final tá chegando, da noite. não. Madrugada de terça-feira, Fernando, nós já fomos para a Arábia Atrasou? Saudita. O avião Não, nós já parou fomos para a Arábia no Saudita. Parou em Marrocos. Não, ele Marrocos. para são 15 horas de viagem. Teve Marrocos Ele para em para Marrocos para abastecer. reabastecimento É. em Marrocos. Mas a Depois previsão você segue ontem- para Doha. Nós já fizemos essa viagem para a Arábia Saudita, eu Não, e Lula. tudo bem, e eu não sabemos fiz, quanto tempo tudo bem, demora. não hein? preciso Deixa eu te humilhar a ajudar. coleguinha. Mas nós Não tô fizemos, humilhando a coleguinha, eu vou ajudar você. Fizemos Fernando. com uma outra trajetória. Nós fizemos Rio de Janeiro, o Joanesburgo,
Isso, na África, na do África Sul. do Sul. Aí jogou lá a seleção brasileira e de lá pegou um avião até Riad, na Arábia Saudita, onde você foi recepcionado pela família árabe, pelo seu nariz adum com a sua barba de árabe. Perfeito, e andei de camelo. Não, e eu vou só tô fazer no falando. próximo programa aqui, a minha amiga cartomante, daqui a pouco ela vai falar de quanto que vai ser Botafogo e Pachuca, hein? Ela vai falar aqui, Fernandinha, se prepare, porque ela vai trazer um resultado que pode não ser agradável pra maioria, que só fala de Botafogo, só não sei o quê, mas ela, porra, ela é botafoguense. Eu vou fazer o quê? mas a gente vai Ela ter que tem falar que falar de Botafogo. Você sabe Agora, que- são 7 horas de diferença. O jogo vai ser, né, Toninho, 2 horas da tarde, no horário de Brasília, porque lá temos 7 horas na frente. 9 horas. E são 12 horas de viagem no total, Nandinha. Então, com Eu tô falando reabastecimento... porque ontem eu acompanhei Sim. o embarque do Botafogo do meu sofá, meia-noite. Eu acompanhei pela televisão, o Sport TV E que tava bela ao vivo. cobertura, né? E aí o Marcelo Corrégio, o repórter lá, entrou no ar falando que a previsão era chegar no início, no fim da noite de hoje. Posso dar um corte entendeu? aqui? Noite de hoje com madrugada de É. terça. Você- Isso aí vai chegar 1h da manhã por volta de 2. Entendeu? Beleza. Vai depender do tempo que vai levar do reabastecimento. que pode demorar também. Não, quando a gente fala, porque às vezes em casa o telespectador tem uns que falam assim, soberba do cara ficar dizendo que esteve na Europa, que esteve não sei o quê, não há necessidade disso, mas a gente tem que contar a história como foi. lógico. Por exemplo, não é só Paris, Nova York, Londres, não, que vocês Lisboa, descobriram lá? por exemplo, Copa das Confederações Itai- em 97. a gente tem que Na contar Arábia também. Saudita, em Riad. Itaituba, no Pará. Fui fazer um jogo lá no ouro, lá no Pará, aquela onde tinha lá aquela mina de ouro lá. Viajamos para um Bota a jogo. música de historinha. Viajamos para um jogo do Vasco da Gama. Música de Quando história. nós descemos em Santarém, Fernando Carlos, lembra do Fernando Carlos? O nosso saudoso Fernando Carlos. Nós chegamos aí, por favor. e Olha o jornalzinho do dia. Olha o descemos- jornalzinho do dia. Aqui tá o Aqui, jornal do presta dia. atenção. Descemos em Santarém, no Pará, e aí pegamos um avião bem pequenininho, para a gente seguir viagem até a cidade de Itaituba lá. Acho que é Itaituba, lá no Pará. E quando o Fernando Carlos, a gente caminhou, nós caminhamos para a pista. Quando o Fernando Carlos viu aquele aviãozinho pequenininho, a gente tinha que subir na asa do avião para conseguir entrar. Ele falou: "O quê? Não vou não. Não vou nesse avião não", e não entrou. Ele falou: "Eu vou amanhã", o pessoal da Ratupi resolveu ir de barco. E ele então subindo o rio, aquele rio famoso ali do Pará. Solimões? Não é Solimões não, não sei Rio se é Negro. Tapajós, sei lá qual. E não foi, eu embarquei, eu não quero nem saber. O avião decolou, subiu, nublado total, e o cara não tinha visibilidade, né? Aí o cara falou assim: "Eu vou descer e vou seguir o curso do rio". Ele desceu o avião e foi seguindo o curso do rio. Chegou no outro dia lá, por volta de 10, 11 da manhã, Fernando Carlos, cheio de febre, foi picado por um mosquito e pegou uma febre. Que loucura. Deixou Música de ir de avião, historinha. foi picado pelo mosquito não sei se era da dengue, não sei se existia na época. Espero que não. E o torcedor do Botafogo continua sendo picado pela vitória, pela glória. Pelo sucesso. 9º título da era dos pontos corridos conquistados pelo Botafogo. Santos, Flamengo e Botafogo são os únicos que conseguiram Campeonato Brasileiro e Libertadores. Estamos quase terminando o bloco. Daqui a pouquinho vai ter convidado? Mostra o texto, antes do nosso convidado, o texto dando a volta olímpica antes da partida começar, ele tava distribuindo. Eu não sei se ele tava distribuindo camisa do Botafogo ou se a galera tava jogando, ele tava autografando Então chama aí. e devolvendo pra. Mostra aí. Roda aí o texto no Newton Santos lá, dando autógrafo pra galera. Como é que é a Já música viram dele? medo. Do texto? O papai chegou. O papai chegou.
Arturinho, quem vai ser o nosso convidado já aqui no Diretoria FC? É um sósia quase a fisionomia muito parecida com um técnico que foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Começa com a letra A? Começa com a letra A. Então tá, já estaremos de volta aqui no Diretoria FC. Cadê o Mazela aí? Eu gostei da musiquinha, dança de novo aí. Papai chegou. Papai, eu tô inventando. Não. A gente volta já. Ainda continuamos aqui com a Festa do Fogão. Fala, Caxanga! E aí, fala, Zé Encrenca. Maravilha, fogão. Fernandinha. Tô convidada agora. Só dá Botafogo, Fernanda. Só, graças a Deus, É tempo de Botafogo, Tempo Fernanda. de alegria agora, tempo de alegria. Tempo de alegria. E tempo de convidado, Antônio Carlos Duarte, um convidado super especial, direto de Portugal, e é da família? Você também tirou a surpresa, Sérgio Guimarães. Já contou tudo. Eu ia dizer que o Arthur Jorge estava com a gente. Mas aqui. ele, é da família Alvinegra, você não deixou eu molhar o bico? Ah, tá bom, então tá certo. Bom, estamos na linha então, Sérgio, nada mais, nada menos do que o filho do técnico campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Nada mais, nada menos do que o Arthur Jorge, filho, e que eu acho que deve estar muito feliz, né, e não poderia ser diferente, pelas proezas conquistadas pelo seu pai aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, né, Arthur? Olá, muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um gosto muito grande para mim estar aqui a partilhar com vocês este espaço e poder falar um bocadinho desta última semana, acima de tudo, que foi para o Botafogo, de grandes conquistas, e poder partilhar aqui um bocadinho também dentro daquilo que eu vivi e que o meu pai também possa ter vivido de uma imensa alegria toda esta semana. Para quem não sabe, né, o Arthur Jorge Filho é zagueiro do Farense, o clube de Portugal que disputa o campeonato português. Enfim, e obviamente você não conseguiu estar presente, né, tanto no jogo da Libertadores como no jogo do Campeonato Brasileiro. Como é que é viver isso um pouco à distância, né? Sabendo como é que é o seu pai, conhecendo bem o seu pai e viver um pouco dessa emoção aí à distância? Sim, eu como um apaixonado pelo futebol também tive muita pena de não poder assistir aos jogos, tanto na Argentina, na Libertadores, como agora este último jogo do campeonato do Rio de Janeiro. Porque iriam coroar ou poderiam coroar em conquistas, não é? Em vencer os troféus, e eu gostaria muito de ter estado presente, mas a minha profissão não me permite. O resto da família pôde estar presente e vivenciaram a experiência por mim, digamos assim. Eu tive de viver aqui de Portugal, assistir a tudo mais à distância, acaba por se sofrer também bastante, mas graças a Deus deu tudo certo. Como é que você fez, né, durante esse período todo aí, esse contato direto com teu pai, enfim, como é que foram os diálogos? Assim que acabaram os jogos, você entrou em contato com ele entrou em contato com você, como é que foi esse contato aí, essa semana toda, que foi realmente uma semana de muitas emoções para ele? Sim, eu de forma normal eu tenho um contato diário com o meu pai, falamos todos os dias, às vezes várias vezes ao dia, portanto é um contacto diário e que acontece de forma muito natural. E depois, em dias de jogo, acabamos por falar também sempre antes do jogo. É um ritual que temos os dois e falamos sempre um bocadinho antes do jogo. E depois do jogo também, principalmente quando corre bem, porque quando corre mal não é muito fácil falar com ele, no fim do jogo. Mas esta semana foi tempo de muita alegria, portanto podemos falar. Ele ligou-me inclusive ainda quando estava no relvado a festejar o título e falámos um bocadinho. Fernanda Pisotti, que convidado super especial. É a sua vez, Fernandinha. Muito especial, né? Um prazer ter você aqui com a gente nessa semana gloriosa, né, do Botafogo. Eu queria que você me passasse um pouquinho da repercussão aí em Portugal dessas conquistas do seu pai. Como é que os portugueses estão vendo? A gente vê que tem alguns treinadores já portugueses aqui no Brasil que também fizeram sucesso. E o seu pai entrando para esse grupo também. Como é que é essa repercussão aí? Sim, em Portugal a verdade é que eu acredito que sempre se acompanhou o futebol brasileiro, mas nos últimos anos principalmente houve um acompanhamento maior, portanto a repercussão é grande. A imprensa toda portuguesa está a falar destes títulos conquistados por ele.
e em Portugal acaba por ter um efeito muito grande, toda a gente acompanhou, toda a gente vibrou também, portanto da nossa parte também é com grande alegria que vemos ele entrar num grupo restrito de treinadores que conseguiram ter sucesso no Brasil e na América do Sul, neste caso, e nós família muito felizes por ele conseguir entrar nesse lote de treinadores tão prestigiados. Luiz Carlos Silva, nosso diretor da Diretoria FC no nosso canal Nosso Futebol, narrou a vitória do Fogão ontem com toda alegria pela Band News, e o nosso convidado Lulinha. Sempre lembrando que o nosso diretoria, ele vai em rede para todo o Brasil pela Sky e também pela Claro, né? E ainda no Zapping, que era o canal 51, o Brasil todo acompanhando no canal Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional. Eu vou me ater mais assim ao aspecto mais familiar. Quando é que você pretende vir aqui ao Brasil para curtir com teu pai aqui, tomar uma caipirinha, se é que pode? Pode tomar, mas tem que ser em período de férias. Eu estive aí no Rio em julho, salvo erro, ou seja, no período das férias de verão aqui de Portugal. Tive a oportunidade de estar aí com ele e agora nesta fase é impossível para mim, porque está a decorrer aqui também o meu campeonato, vamos a meio, portanto só poderá ser no próximo verão cá de Portugal, que será maio, junho, será a próxima oportunidade que eu poderei ter de ir aí um bocadinho ao Rio e de poder desfrutar um bocadinho dessa alegria toda que se vive no Rio, em torno dele. Nós estaremos aqui de braços abertos, que nem o Cristo Redentor, para recebê-lo. Vou tirar o óculos, porque eu costumo também conversar com os convidados especiais sem óculos. E na intimidade você pode me chamar de brother. Arthur Jorge Filho, o que o teu pai como técnico passou para o filho técnico de mais importante para a sua carreira? Foi o lado psicológico, ele trabalha muito bem isso, a questão de valorizar o produto, ou seja, jogadores e a instituição, ou a parte técnica tática? Pode nos revelar o segredo? O que de mais importante você assimilou? Sim, eu sempre digo que eu do meu pai consegui adquirir os seus princípios e valores. Eu acho que é o que ele me transmitiu de mais importante. Portanto, eu acredito que sou um ser humano muito à imagem daquilo que ele é. Valorizamos as mesmas coisas, e isso foi ensinamento dele e educação dele também. Portanto, eu nas minhas ações revejo-me muito naquilo que ele faz também, e ao dia de hoje como jogador retenho acima de todos os princípios dele enquanto treinador e enquanto aquilo que ele foi como jogador também, e depois fora do futebol também, como eu disse anteriormente, os princípios e os valores são sempre aquilo que se passa de melhor e que se consegue absorver de melhor. Portanto, podemos ter ideias diferentes, podemos ter formas de jogar ou de treinar diferentes, mas a nossa conduta enquanto ser humanos acho que é o mais importante, e é aquilo que eu adquiri mais dele. Toninho, acho que a gente tem que liberar, né? Eu ainda tenho mais duas questões, eu acho que o Arthur ainda pode dar mais uns 5 minutinhos, sim, cinco minutinhos aqui pra gente. Que bom, ótimo. A pergunta que eu te faço é a seguinte, uma das questões, em algum momento, porque o teu pai estava muito bem na época no Braga, né? O teu pai chegou a disputar a Champions League, enfrentou o Real Madrid, que agora pode enfrentar novamente nessa taça intercontinental, que seria para ele, não seria uma novidade, porque ele já enfrentou, né? Enfim, em algum momento, quando surgiu lá atrás, em abril, a proposta do Botafogo, em algum momento ele pensou duas vezes em aceitar esse desafio de largar um clube onde ele tinha uma estabilidade como o Braga, para aceitar uma proposta de vir para o futebol brasileiro, para vir para o Botafogo, Arthur? Não, honestamente não. Na altura que chegou a proposta ele não hesitou. Ele tinha acabado de conquistar um troféu em Braga também, mas já vinha de um período onde o ciclo se estava a fechar ou a encerrar, e a oportunidade do Botafogo poderia não aparecer outra vez. Era o início de um projeto a médio e longo prazo, que havia essa ambição de poder conquistar títulos, de poder fazer história, e isso motivou-o muito.
e ele sentiu que poderia ser importante nesse projeto também, e portanto ele logo desde o início quis aceitar, quis muito ir para o Botafogo. Agora também não vou mentir a dizer que ele sabia que iria ter este sucesso todo de uma forma tão imediata. Ele tinha confiança sim, e sabia que a médio prazo poderia conseguir colocar o Botafogo de novo a vencer títulos, mas ele ainda ontem falou isso também, era quase irreal na sua primeira época e passado poucos meses conquistar os 2 principais troféus, portanto acho que foi um trabalho de excelência e que teve os seus frutos ainda mais cedo do que aquilo que ele achava que ia ser. Só um detalhe, o teu pai, além de campeoníssimo, né, Libertadores da América, como aqui a gente diz, a glória eterna, e o título agora brasileiro, teu pai disciplinou a imprensa brasileira também, porque o repórter brasileiro é indisciplinado, ele acha que pode entrar a qualquer hora, interromper. Teve uma entrevista coletiva no estádio Newton Santos, não é? Que aí um repórter se levantou e teu pai é bravo, ele falou: próxima vez que eu estiver falando, eu levanto e vou embora bem também. Lembrado. E aí botou ordem, a partir de agora a porta é trancada, isso. Quem tá lá fica, quem não está não entra. Isso tem um bocadinho a ver com aquilo que eu falei dos valores e que eu falei anteriormente, por acaso, dos princípios de eu acredito que era de mau tom, se calhar estamos aqui a conversar e eu levantar-me a meio da conversa e deixar-vos aqui a falar, se calhar sozinhos ou entre vocês, portanto é um bocadinho nessa linha de raciocínio que eu falei antes, tem a ver com esses princípios e essa educação que eu acho que é importante também para podermos ter todos sucesso nas nossas áreas. Eu vou fechar com vocês já agradecendo imenso, né, a tua participação aqui com a gente no nosso programa, aqui no nosso futebol, no programa de Diretoria Futebol Clube. E a última pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: o Botafogo foi a defesa menos vazada do campeonato, sofreu apenas 29 gols em toda a competição, em 38 rodadas. Certo. Você só sofreu 29 gols, não é para qualquer equipe. Mas eu sei, e o teu pai era zagueiro, você, que aqui a gente chama de zagueiro, aí vocês chamam de central, você também é central, você também joga como zagueiro, como central. Eu queria saber o seguinte: e de onde vem essa vocação ofensiva? Porque o Botafogo não joga para trás, o Botafogo é um time que joga para frente. Se ele era zagueiro, por que o time joga só para frente? Tem alguma explicação para isso? Boa. É verdade, por acaso nós às vezes falamos os dois um bocadinho sobre isso, porque nós valorizamos muito aquilo que é a missão defensiva, porque é aquilo que nós fazemos dentro de campo, ou que ele fazia e que agora faço eu enquanto jogador. Mas a verdade é que ele, enquanto treinador, ele sempre defendeu muito um jogo ofensivo, um jogo de ataque, um jogo que valorize o espetáculo e que as pessoas também que estão a assistir e a pagar para assistir, que gostem de ver e que possam ver golos e jogadas bonitas de ataque. E portanto acho que é um bocadinho dentro disso que ele procura fazer, ter um equilíbrio defensivo, porque isso ganha jogos, não sofrendo golos, mas ao mesmo tempo ter um futebol atrativo, um futebol de ataque. Eu acho que este Botafogo foi o exemplo perfeito disso, porque, como disse bem, foi a melhor defesa, fez imensos jogos sem sofrer golos inclusive, mas ao mesmo tempo tinha um ataque fortíssimo, contra-ataque espetacular, os jogadores da frente a produzir jogadas muito bonitas. Portanto, eu acho que o estilo de jogo do Botafogo encaixou na perfeição e na minha opinião foi a melhor equipa de facto a jogar futebol esta época no Brasil e na América do Sul. Arthur, Jorge, deixa eu só complementar, Fernandinha continua conosco. Porque um bom time que na verdade começa pelo sistema defensivo, né? Exatamente, então, exatamente. Nada como aqueles lançamentos do Barbosa, sim, né, também. Barbosa, Bastos. Sim, então tiveram todos muito bem. Tem uma explicaçãozinha, tá vendo? Arthur Jorge, o filho do técnico campeão da glória eterna, como disse Luiz Carlos Silva, campeão brasileiro depois de 29 anos. E esperamos... Aqui tem uma cartomante, sabe disso? Nós temos uma cartomante... Dá licença. No primeiro bloco do programa, ela já tinha falado pra mim, a senhora vai falar agora? A esperar um pouco, Fernandinha se acalmar, que tá eufórica, veio com roupa do Botafogo. O Tuninho, o que tem? O Tuninho vai viajar pra Portugal semana que vem? Isso aí eu já sei. A senhora, não tá falando novidade, né? Luiz Carlos Silva, o quê? Vai pra Minas? Vai viajar pra Minas? Tá, mas eu quero saber o resultado do Mundial. Pachuca, quarta-feira, 14h, horário de Brasília. Pode falar. Ela falou que vai ser 2-0 Botafogo, Arthur.
Eu concordo com ela, se ela Arthur, por mim está de acordo. muito obrigado, Toninho. Convidado é seu. Todas as honras para despedida e muito obrigado pela exclusividade. Obrigado, viu, Arthur? Obrigado eu também. Deixem-me agradecer-vos este tempinho aqui com vocês. Foi um grande gosto para mim e estou sempre ao dispor para podermos falar um bocadinho e ter momentos como estes. Muito obrigado. E eu só torço para que teu pai realmente fique por aqui, que ele não receba nenhuma proposta de fora, porque, como disse o Lula, o teu pai fez muito bem à imprensa e não só, fez muito bem ao futebol brasileiro. Então o lugar do teu pai agora chama-se Botafogo e chama-se Brasil, tá bom? Muito obrigado. Muito feliz em ouvir isso. Obrigado. Um abraço, Arthur. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tá aí o Arthur Jorge Filho, então, no Diretoria Ótima FC, entrevista. que continua por aqui. Exclusividade de Antônio Carlos Duarte. E é sempre assim, né? No Diretoria FC, você, né, Fernandinha? E todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas podem também mandar sugestão. Qual é realmente o nosso canal de aproximação dos nossos ouvintes? Então, tem o WhatsApp, né, que a gente vai botar na tela. A galera pode mandar o WhatsApp pra gente e também através das nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, podem fazer contato com a gente, mandar um vídeo, mandar um alô que a gente bota no programa. Você sabe que o Duarte manda, eu não sei o tempo aí que nós temos nesta segunda fase, o Duarte manda no futebol português e europeu. E ele tá aí tentando, mexendo aí os pauzinhos aí, não é a nossa cartomante não, mas ele vai tentar o Ancelotti para um dos programas. Aí eu digo a você que E já vai será ser um pouco antes mais de difícil. Botafogo e Real Madrid. Aí já será talvez um pouco mais Você difícil. consegue, Falando nisso, né, Fernandinho? O palpite? O Bota Ele Calma, é vamos modesto, trazer ele é agora. modesto. Vamos trazer palpite é no agora. próximo bloco. Não, nesse bloco nós já Nesse? estamos no segundo bloco. Nós já tivemos Então o tá Arthur bom, Jorge então Filho. tá, então vamos. Quarta-feira, primeira agenda. Quarta-feira, então, Toninho, 14h, horário de Brasília, direto do Catar. Tem Botafogo e Pachuca. O Pachuca tá bem, Toninho? Rapaz, olha, o futebol mexicano é sempre uma incógnita, né? Às vezes ele aparece ali com os times que costumam dar trabalho. Eu lembro, por exemplo, o Palmeiras, né, no Mundial também foi eliminado por um time mexicano, enfim. Então tem sempre que se ter um pé atrás com esse tipo de time, né, com os times mexicanos. Mas acho que o Botafogo leva vantagem. O grande problema do Botafogo nesse momento é o cansaço. Eu acho que o time está cansado. O time do Botafogo não teve tempo de descanso. Foi a Libertadores, aí tivemos a festa toda da Libertadores, depois você viaja para Porto Alegre, ganha do Internacional, que era um jogo difícil, você consegue ganhar do Internacional, aí volta para o Rio, se prepara para o jogo decisivo com o São Paulo, ganha do São Paulo, faz os festejos no estádio Newton Santos, no campo, dentro do próprio estádio, você fica ali e viaja no próprio dia pro Catar. É complicado, o time tá cansado. Mas olha, eu acho que nesse momento, como disse o Luiz Henrique, a gente não tem que ter medo de ninguém, não tem que ter medo de Real Madrid, não tem que ter medo de ninguém. Do jeito que tá o Botafogo, vai pra dentro. E depois você curte as férias, porque o início do campeonato estadual, com certeza, o Botafogo vai colocar um time sub-20, um time de reservas. Em 8 dias, 2 títulos, e você acompanhou a festa do Botafogo. Falamos isso no primeiro bloco, você trouxe inclusive aqueles vídeos maravilhosos da comemoração das manifestações, mas agora eu quero que você comente essa parte física. Pode realmente prejudicar nesse jogo, ou a técnica do Botafogo é maior do que qualquer condicionamento físico? Lembrando que o Botafogo está viajando, só chega na madrugada de terça-feira e no avião fretado $2 milhões, 2 aviões. De quem é o avião? Quem é o proprietário, Toninho? Quem é o proprietário do avião, Toninho? É o Patriots. Patriots. Da NFL dos Estados Unidos. NFL. Olha só, vai ser a parte Botafogo... física feita dentro do avião. Sabia disso, Fernandinha? Sim, então, um avião com camas para eles poderem descansar durante todo o voo e também já fazendo todo o trabalho de recuperação também. Então, mas o Texas tá mais rico do que nunca. Ontem ganhou 45 milhões de reais. Semana passada ganhou 23 milhões de dólares, então tá tudo certo. Eu acho que pode, concordo com o Dudu, eu acho que pode realmente a parte física pegar um pouco. Eu senti ontem ali no campo os jogadores não tiraram o pé, né? Mas não estavam com aquele vigor todo, porque realmente é uma temporada insana. Mas eu acredito que vai dar Botafogo quarta-feira. Eu já comentei aqui e é um recado, principalmente porque o Botafogo, ele é um clube que estava para fechar, não é?
ou acabar com o futebol. O Botafogo corria sério risco de disputar talvez nem a divisão A do futebol carioca e cair para B ou talvez até a C, porque não tinha dinheiro. Eram contas, ações trabalhistas, e teve dirigente grande que disse, né, numa conversa comigo, falou: teu clube vai acabar. Tá aí o resultado. Então, por exemplo, aquele, né, que está ligado agora e conferindo a gente no canal Nosso Futebol, se você está atravessando, é claro que não vai aparecer um John Textor na sua vida, mas não perca nunca a esperança. E o torcedor do Botafogo, as lágrimas que correm no rosto do torcedor do Botafogo, ela tem um conteúdo assim que significa muito. É uma alegria incontida, porque o cara vai e fala assim: meu Deus, o Botafogo não era nada disso, ele foi e de repente deixou de ser um time que já teve Manga, Amarildo, Zagallo, Jairzinho, me ajuda aí. Quarentinha, Didi, Nilton Santos. E aí, os torcedores, porque aqui a gente fala de torcedor, os caras diziam: ah, tá vivendo de museu, isso acabou, isso já era. E o torcedor do Botafogo, eu participei de um aniversário semana passada, e uma garota, uma jovem, ela é apaixonada, doente pelo Botafogo, e ela disse: ano passado eu perdi uma amiga minha que infartou naquela virada do Palmeiras, uma jovem da mesma idade dela, infartou quando o Palmeiras virou o jogo, ela morreu, não resistiu. E ela falou: eu tô me cuidando porque, peraí, nós temos que ganhar essa Libertadores. Se vier a Libertadores, está de bom tamanho. O brasileiro também a gente quer. Então, não desista nunca, você que está aí atravessando um momento difícil. O Botafogo serve de exemplo para você, brasileiro, que está passando momentos difíceis. Aqui não é mensagem de pastor Lula, mas parecia, tá? Eu achei que era o pastor Lula, aquele pastor de Ponte Nova. Como nós temos aqui a cartomante, nós temos o pastor também. Então, estamos abertos. Aliás, dá dinheiro, hein? Dá dinheiro, abrir uma igreja aí. Estamos abertos a qualquer tipo de religião. Agora, você falou que o Botafogo era motivo de chacota e tal. Total. Atenção, prestem atenção, porque o Botafogo tem um recadão. Na página oficial do Botafogo, tem pipoca na panela. Bota pipoca na panela aí. Pipoca é o caramba. Fernanda Pisotti, palpite para Botafogo e o adversário de quarta-feira. Tá, eu fico nervoso, mas o Lula me emocionou. Fiquei emocionado. É uma mensagem bonita do Lula, tá emocionado. vendo? Chorou? Você me fez chorar. Chorou? Não chora não. O meu objetivo ainda, gente? Eu não vou tirar o óculos. objetivo era não chore. Não chore, meu bem. Bosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Eu sei que é difícil, Olha aqui. Abel Ferreira. Eu sei que é presidente Edinaldo Rodrigues. Eu sei que é difícil. Pô, me machuquei, sabe disso? Cara, aqui. Tá com o cotovelo machucado. Sabe o que foi, né? Tô levantando muito troféu, aí eu boto a mão aqui, ó. Tá pesado e machuca. Bate na mesa. Ó, tá escrito ali, ó, não bata na mesa. O Roger, que tá conosco aqui agora, nesse programa, Diretoria FC também, o nosso grande Roger, já me deu esporra aqui que eu bati na mesa, Fernanda. Não pode. Palpite para Botafogo e Pachuca. 2-1 Botafogo. Juninho. O placar da Fernanda tá interessante. 2-1 também. Lulinha. 3-1 Botafogo. Aí o Botafogo passa, vai jogar sábado que vem, 2 Al da Ahly. tarde com... Al Ahly. Ele jogou o Mundial do ano passado. O que aconteceu? O Al Ahly é um time chato, hein? Jogou com o Fluminense. É um time chato. Foi 2-0 Flu. Sim, mas é um time chato. Botafogo... Por que você fala chato? O que é chato? Porque pra você? é um time que tá acostumado a jogar esse tipo de competição. Corre muito? Não, é um time que tá acostumado a jogar esse tipo de competição. Quase todo mundial ele tá lá. Tem tradição. Entendeu? Tem tradição na competição. Então peraí. complicado. Ai, meu senhora. Deus, lá vai ele. Olha o nosso tempo, hein? Olha o tempo, hein? Não, a gente vai fechar. Tem que falar pra ela ser Vamos rápido. fechar. Al Ahly. Pode falar, senhora. A senhora tá rouca, hein? A senhora torceu pro Botafogo pra cacete, hein, ó. 1-0 Botafogo no segundo tempo. Tá bom. Tá ótimo. Tá bom, tá Obrigado, ótimo. tá? É meu placar também. O Real Madrid a gente E o deixa seu pra placar depois. também? O Real vamos deixar pra depois. Vamos o cair Real na pra Real. depois. Real tá pra legal. semana que vem. Pra semana que vem. Vocês querem uma notícia? Não. Não. Quando é que vai ser a Supercopa do Brasil, Flamengo e Botafogo? Dia 2 de fevereiro em Belém, no Pará. Obrigado, Fernando. Você tá sempre muito bem informado. É por isso que você faz parte do Diretoria FC. Pra gente terminar, o Diretoria FC, eu quero realmente que vocês falem como jornalistas
qual foi a sensação de ter visto o Botafogo em 2 semanas mobilizar o noticiário e ao mesmo tempo ver rivais batendo palmas para o Botafogo? Começa com você, Fernanda. Eu fiquei ontem no Newton Santos, fiquei até bastante emocionada, né? Porque a gente olhava para a arquibancada e via, né, os torcedores chorando, enfim, celebrando. Eu acho que é uma semana realmente gloriosa. Mágica para o Botafogo. Depois de tudo que aconteceu no ano passado, eu senti na entrevista que eu fiz com o Tiquinho que ele estava tirando um peso das costas, né? Então, estava realmente aliviado e não... Talvez nem esperasse, né, isso tudo, mas, enfim, o Arthur Jorge fez um trabalho brilhante com essa equipe. O Botafogo trouxe, né, o Textor, jogadores importantíssimos que somaram muito a esse elenco e todos eles falam isso, da importância da chegada desses jogadores também. Então, eu fiquei muito feliz, assim, eu tenho diversos amigos botafoguenses, estão em êxtase e eu estou muito feliz por eles e pelo Botafogo também, que eu acho que todo torcedor tem que viver um ano mágico. Fernanda Pizzotti, nossa rainha da Band News, repórter, também colaborando e muito com a sua experiência. Como você, Toninho? Eu vou assinar tudo embaixo, tudo que a Fernanda disse, e vou utilizar uma palavra que o Arthur Jorge falou ontem. O Botafogo foi extraordinário e para mim já sintetiza tudo aquilo que eu penso do Botafogo nessa temporada. Lulinha, no primeiro bloco você trouxe a emoção do primeiro gol do Botafogo, foi sensacional. E qual foi a emoção como profissional experiente que você é e como narrador e acima de tudo alvinegro? Você quer saber o que é do gol ou da... Não, eu quero saber a sensação sua como jornalista, essa semana mágica do Botafogo. Eu fico mais do lado jornalístico da análise. Por exemplo... Alguns colegas, a gente tem que falar que é de profissão sem citar nome porque é antiético, mas tem uma turminha, por exemplo, em São Paulo, que várias vezes os caras disseram, o John Textor, este senhor faz mal pro futebol. Não, é porque o Textor detectou que estava rolando sacanagem, entendeu? E ele chegou, botou a boca no trombone, provou, mostrou... E aí a coisa começou a ficar mais equilibrada. E coincidência ou não, o Botafogo não foi roubado. Coincidência ou não, o Botafogo não teve pênaltis meio estranhos. Então não tem que roubar pra ninguém, tem que deixar a bola rolar. Então o Textor tá aí provando que ele é... O cara é americano, ele é, né, um cidadão americano, ele é ligado ao entretenimento, né? Sim. Então ele é um cara que tem uma visão... Não sei nem se ele sabia que a bola era redonda quando ele chegou aqui. Mas como empresário é profissional. Se cercou de profissionais altamente qualificados. Tá aí o resultado. E aí, tomando um cafezinho, nós estamos gravando aqui no edifício Avenida Central. Eu parei lá embaixo, estamos no 25º andar. No Cádiz. No Cádiz, Cardes, né? É isso? Cádiz. Aí parei pra tomar um café, o cara de lá falando pro outro, e aí, teu Botafogo, hein, que maravilha. Aí o botafoguense, eu já tô preocupado com o Mundial. Mundial não é supermercado, mas pode ser, estamos aqui abertos a convite, a qualquer tipo de parceria no Diretoria FC. Só pra gente fechar e dizer aqui pro nosso telespectador que não falamos de flores... Você tá cronometrando aí? Não estou cronometrando, mas daqui a pouco a gente pode editar ou pode cortar. Lulinha, tem tesoura pra isso. Fluminense escapou do rebaixamento a ponto de Thiago Silva, de joelhos, ele atravessou o gramado no Allianz Parque. Confira aí. Cara, de joelhos, Thiago Silva, e já tinha dito que se o Fluminense não fosse rebaixado, ele ficaria, mesmo na Série B, no tricolor. Fernandinha. Você vê, né, a experiência do Thiago Silva, né, já foi capitão da seleção brasileira, enfim, jogou na Europa e atravessando o gramado de joelhos, agradecendo o fato do Fluminense não ter sido rebaixado. Realmente é de tirar o chapéu para ele.
Turinho, Vasco na Sul-Americana, Botafogo e Flamengo na Libertadores e o Fluminense não foi rebaixado. Uma nota pro Rio de Janeiro, O Turinho. Fluminense na Sul-Americana também. E também na Sul-Americana e o Vasco também na Então, Sul-Americana. 4 times do Rio de Janeiro, os 4 em competições internacionais no ano que vem. Vamos trabalhar bastante ano que vem. Graças a Deus. Parabéns. E o presidente Rubens Lopes foi quem esteve- entregou a taça no Botafogo. E mais uma prova de que pro futebol do Rio, principalmente, a união, de novo, né, unidos, o nosso querido Rubens Lopes, o Rubinho, com o Edinaldo Rodrigues. E o futebol do Rio nadando, né, de braçada, tá aí deitando e rolando. Presidente Rubens Lopes, parabéns, vários títulos e vem mais, hein? Pode preparar aí a prateleira aí, porque tá vindo mais aí, com toda a equipe dentro da federação e o trabalho maravilhoso do Botafogo. O John Texton ontem foi pra galera. Estamos esperando aqui, presidente Rubens Lopes. Galera, o que é bom dura pouco. Tá acabando o nosso Diretoria FC com essa festa maravilhosa da torcida do Botafogo, com essa decoração maravilhosa. Sobe o hino, sobe e o hino. sobe o hino. Tchau, Fernandinha. Tchau, Turinho. Tchau, Lula. Até semana que Valeu, vem, Botafogo. hein? É tempo de Botafogo. É tem que tempo de aturar. alegria. Eu sei que é chato, mas tem que aturar.